Boa noite, amigos. Boa noite, alunos. Esse vídeo é sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Vamos aproveitar e fazer umas considerações aqui. Então, os 100 anos acontecem em fevereiro, mas nós já vamos começar a falar, porque eu tenho um mestrado e um doutorado sobre isso. Então, a Semana de 22 foi importante historicamente, depois do que passou. Por exemplo, em Memórias de Velhos, da Ecléia Bose, tem uma professora de matemática que alega que isso foi uma festa entre os ricos. Ela não lembra da semana como sendo algo importante. Ela é uma contemporânea deles. Então, na semana ali, faltou a música popular, faltou o cinema. Aí podemos dizer, por exemplo, que já existiam pessoas mais ou menos contemporâneas a eles que faziam coisas na linha parecida, mas que não tiveram, assim, nunca uma ligação muito orgânica com o movimento. No caso, por exemplo, do Orestes Barbosa, compositor sambista do Chão de Estrelas, que tem um verso que o Caetano considera um dos mais bonitos, parece, né? Da língua portuguesa, que é tropeçavas nos astros distraída. Se não me engano, é um verso muito elogiado. Uma música cheia, foi cantada pelo Silvio Caldas, marcou a época, né? E o Orestes Barbosa também era um prosador, um escritor muito de lavra modernista. Muito. Então aqui, existiam dois grupos, mas o grupo mais forte, mais articulado, em grupos e dois grupos em termos, muitos grupos, mas o grupo mais forte articulado, os modernistas, era São Paulo, que fez a Semana de 22. Existia um grupo da Revista Verde, em Cataguases, aqui no sul de Minas, que tinha Ascânio Lopes e alguns outros artistas, né? Curiosamente, Mário Peixoto, cineasta de Limite, era dessa cidade, era um cara contemporâneo e jamais teve uma ligação orgânica ou debateu, ou veio a público sendo valorizado pelos modernistas. Humberto Mauro também é um cara que não teve essa ligação com o modernismo literário, que era um cara mais ou menos dessa época aí. Vale ressaltar, né? Eu também, eu suponho, eu sou da opinião, que a Tropicália foi o modernismo de 22 na música popular. Podemos avaliar que alguns outros podem ser contemporâneos, talvez fossem essa expressão, como Pixinguinha. Então, tem outros pontos interessantes de lembrar. A semana, ela não aconteceu em Minas. Que foi uma exposição em São Paulo, né, tal. Foi centrada nas artes plásticas, na literatura. Ela ocorreu muito de uma forma reativa, né, para eles provarem algumas coisas, porque houve uma exposição da Anita Malfatti, que foi atacada pelo Monteiro Lobato e só defendida por Oswald de Andrade. Posteriormente, ninguém quis defender a Anita e houve devolução de quadros e tudo em 17. Só Oswald defendeu na imprensa e sempre falou muito disso. Ele também lançou o Mário com o artigo O Meu Poeta Futurista, e Mário contestou que não ser futurista. Mas é bom a gente ressaltar que existia uma mineira, pintora mineira, que é falada no blog Retalhos do Modernismo, chamada Zina Aita. Tem lá informações sobre ela. Ela expôs na Semana de Arte Moderna e ela já fazia coisas ligadas ao modernismo e era aqui de Minas. Então, Minas não teve, não obstante, uma exposição. Já o Marinetti já tinha dado palestra aqui. Marinetti é totalmente futurista, o criador do futurismo tinha dado palestra em São Paulo. O Marc Chagall tinha exposto aqui no Brasil aqui em 1911, também bem ligado ao cubismo e tudo, mas não havia o escândalo de 17 que houve em 17 com a Anita Malfatti, que houve até devolução de quadros. O Monteiro Lobato lançou aquele artigo Paranoia ou Mistificação, dando a entender que a arte moderna seria uma loucura.
Então a arte moderna era mal vista e era contra o senso comum, contra o paradigma clássico da arte grega. Então causava bastante um choque. Então, existia um grupo carioca da semana, encabeçado por Graça Aranha, Vila Lobos, que era carioca, vivia ali com os chorões do Rio, fazia essa ponte com samba, com a música popular, e executou uma sonata lá na semana. Posteriormente, vou ver se eu toco essa sonata para vocês, eu tenho ela aqui, é bem dissonante e tal. Então, vamos lembrar. Eu gosto de falar de Minas. Então, o Mário da Silva Brito, que é historiador do modernismo, quando foi escrever a história da Semana de Arte Moderna, não tinha material organizado. E quem cedeu o material foi Carlos Drummond de Andrade, que tinha um caderninho muito bem organizado, não participou da semana, ele morava em Belo Horizonte, mas ele acompanhou pelos jornais, tudo que ele obteve para o jornal, ele organizou, muito bem organizado, colando recortes de jornais, que é algo que até a minha geração pegou. Saiu uma coisa que a gente gostava no jornal, a gente punha num álbum ou colava num caderno. Porque não saíam muitas coisas e a informação era algo escasso. Aí o Mário da Silva Brito não encontrou determinadas coisas, precisou recorrer a um caderninho do Carlos Drummond de Andrade, cara bem organizado, é outra coisa. Então a semana não veio a Belo Horizonte, embora que existissem pessoas bem ligadas a toda essa problemática, como Eduardo Frieiro, que escreveu O Clube dos Grafômanos, era amigo do Guinhar, todos dentro mais ou menos dos marcos dessa problemática. O Eduardo Frieiro recusava o termo modernismo, dizia que não significava nada. Eduardo Frieiro tinha umas colocações muito divertidas. Ele falava que determinadas pessoas sofriam de acromegalopsia, uma visão agigantada de si mesmas. E ele era um cara que gostava de contrariar. Então, assim, ele escrevia o texto, aí Perón virava estadista na hora que Perón caiu, algo que ninguém estava sustentando. Ele gostava de sustentar e contrariar. Tinha esse conceito fantástico, né, de acromegalopsia, uma visão agigantada de si mesmo. Então, voltando a isso aqui. A arte moderna tem uma característica curiosa aqui no Brasil. Quem foi o marco como governante de aceitar o modernismo como algo que o poder público poderia financiar foi a partir do Getúlio Vargas. E Vargas fez um discurso em 52 na Academia de Letras, na qual ele entrou, Academia de Letras do Rio, defendendo a arte moderna. Já como presidente ele entrou, não é? E defendendo a Semana de 22, em 1952. O governo dele foi um marco para os modernistas, muitos mudaram para o Rio, ali como Portinari, para poder se beneficiar do financiamento público, porque a partir do Vargas passou a ser válido um poder público financiar obras modernistas. Você vê que em 22, uma das questões que surgiu era o poder público municipal ceder um teatro municipal, mesmo alugado, para algo que era considerado uma palhaçada, uma zombaria, algo anárquico, uma bagunça e tal. Algo de mau gosto, surgiu essa questão, né? Falando de Minas são muitas Minas, né? Então, assim, JK, do Kubitschek, que é um grande modernizador, construiu a Pampulha, construiu Brasília. Como prefeito de Belo Horizonte, trouxe Oswald para uma palestra. Trouxe uma exposição também de arte moderna, com pinturas, porque Belo Horizonte não tinha conhecido ali no ciclo de palestras sobre modernismo e exposição de obras modernistas, em 1944, se não me engano. Parece que ele foi prefeito de 44 a 45.
de 40 a 45. Então, aí Oswald veio de trem, já estava doente de diabetes, né? Oswald viveu apenas mais uns 10 anos depois disso. E ele comeu algo como esses doces mineiros, né? Não lembro se foi uma ambrosia. Algo muito doce, passou mal. Aí ele meio desmaiando, passando mal, precisou de atendimento, chegando aqui em Belo Horizonte, ali em Belo Horizonte, aqui próximo, e quem atendeu, ele falou assim, quem me atendeu foi um espanhol, sorridente e tal, um médico, parecia tinha um tipinho de um espanhol. Depois ele viu que quem tinha atendido era um médico, Juscelino Kubitschek, prefeito da cidade, e que promoveu as palestras e exposições que ele estava participando. Então Oswald foi à Biblioteca Pública, onde é a Biblioteca Pública Luiz de Bessa, dar uma palestra. E Oswald tinha um pai católico, que tinha sido um dos grandes traumas da vida dele, porque o seu Zé Bento, que era de Baependi, ali perto de Araxá, era um pai muito católico, e Oswald casou com uma francesa, Camille, uma dançarina francesa, e separou-se. E o pai avisou que se houvesse essa separação, ele ia deserdá-lo, e realmente deserdou. Mas Oswald era formado em Direito, conseguiu com um amigo reverter essa decisão e casou-se várias outras vezes, né? Esse episódio da briga com o pai foi devido à separação da Camille, primeira esposa, uma francesa que ele trouxe aqui, com quem ele teve Noné, Notre Néné, né? O primeiro filho. E se não me engano, esse episódio da separação foi algo bem controverso. Ela ia e voltava a Paris, a França, a caminhar, essa dançarina, se não me engano. Ela é pouco falada, né? E Oswald teve outras namoradas, outras esposas, algumas bem famosas, como Tarsila do Amaral e Pagou. Mas caminhar, parece-me que tinha outra família na França. Houve um problema bastante sério, então acho que não tinha mesmo como ele ficar casado, né? E tinha esse pai católico, que era um trauma na vida dele, mineiro, ali de Baependi, pai do Oswald era mineiro. Era um tropeiro que chegou ali em São Paulo, comprou aquele centro todo, ficou muito rico, tinha uma visão de vanguarda também, como filho, né? A qual o filho herdou, mas não se davam bem. Oswald não era católico e hostilizou Maria Carpeaux, acusando de fascista e funcionário de Dollfuss, que seria o primeiro ditador fascista da Europa, que subiu em 24. Nisso havia um grupo de intelectuais católicos, entre os quais, se não me engano, Fernando Sabino, Hélio Pellegrino e outros que eram bernanosianos, porque Georges Bernanos, que é um escritor francês de primeira linha, tá nas antologias do século XX, escreveu Sob o Sol de Satã, Diário de um Pároco de Aldeia, romances famosos na época. Ele estava exilado aqui durante a guerra, morando no sul de Minas, ele, se não me engano, Barbacena. Parece que era Cruz das Almas. Parece que ele fez um livro sobre Croix des Almes, uma coisa assim. Eles estavam frequentando o Bernanos, esse grupo do Sabino, nessa época, os círculos lá católicos, escritores católicos, e interromperam a palestra do Oswald defendendo o Maria Carpeaux, também outro católico, não é? Bernanos estava aqui em Barbacena e uma vez recebeu visita do Paulo Mendes Campos, do Hélio, se não me engano, do Fernando, não tenho certeza, e ele estava com uma história com os intelectuais. Ele escreveu o livro La Trahison des Clercs, a traição dos intelectuais. Aí parece que pessoalmente ele falava que os intelectuais eram idiotas, os clercs, né? Aí quando Fernando Sabino, Hélio Pellegrino e Paulo Mendes Campos chegaram, o filho falou: "Papá, les idiots são lá." Porque eles eram clercs intelectuais, e o menino falou: "Os idiotas estão aqui." Foi uma situação muito constrangedora, né?
Então, continuando com esses causos. Os que eu me lembro, Oswald parece que deixou esse grupo falar, né? Esse grupo contestá-lo e tudo. E esse discurso é muito brilhante, mas a vida inteira teve uma certa implicância com intelectuais católicos. Foi amigo de alguns, como Gustavo Corsão, mas criticou ele publicamente também. Falou que era um bom romancista, mas que mas politicamente, como ensaísta, ficava num pequeno catolicismo de Laranjeiras, que era ali onde estavam os intelectuais católicos, no centro, Dom Vital, junto com Otávio de Faria e tudo. Tristão de Ataíde, que é o Alceu de Amoroso Lima, que é um escritor católico de relevo na época, que teve um embate bem duro com o Oswald. Então, o Tristão pegou os textos dos manifestos europeus e comparou com os manifestos oswaldianos e acusou de plágio, pegou frases semelhantes, um texto muito duro, e o Oswald respondeu que aquilo não era plágio, que aquilo era estar bem informado, comentar e citar, e chamou Tristão de Ataíde de Tristinho de Ataúde. Tristinho de Ataúde. Quer dizer, velho Tristinho de Caixão. O modernismo teve esse grupo de São Paulo que a gente conhece melhor. Tem um grupo do Rio que a gente conhece melhor, Renato Almeida, Graça Aranha e Vila Lobos. No Rio, a Academia Brasileira de Letras, fundada por Machado, tinha uma posição refratária ao modernismo, mas Graça Aranha, que era um diplomata, o autor de Canaã, fez um discurso favorável ao modernismo, caiu como uma bomba, e foi contestado, né, pelo último dos helenos, que era o escritor Coelho Neto, que é um cara muito apreciado na época, e me parece que tem realmente coisas de qualidade. O romance dele é A Capital. Mas era um cara que não aceitou essa crítica ao modelo grego e contestou. Bom, então acho que... eu acho interessante só pontuar mais uma coisa aqui. Outro dia eu li João Paulo Neto, como sua encarnação como crítico literário, Lukácsiano, lá dos anos 70, falando que Oswald de Andrade era irracionalista e anarcoide, esquerdizante. Eu observo uma coisa interessante. José Paulo Neto não gosta muito que fale dessa época aí dele, de crítico literário, Lukácsiano e tal. Mas o que Oswald fez no final da vida... Aliás, Oswald entrou no Partido Comunista em 30, e nesses últimos 24 anos da vida, ele sempre se referia a Karl Marx. Mesmo depois de 45, que ele rompeu com o Partidão, que ele rompeu com o Partido Comunista, ele ainda tinha bastante a problemática e o vocabulário. Embora depois ele misturou com o anarquismo, ele tinha o vocabulário marxista, e a ideia, me parece, dele ali nos últimos tempos, era fazer um marxismo que fosse palatável, que não fosse o do Stalin, fosse uma variante mais palatável, menos violenta, assim, tivesse menos os elementos revolucionários, fosse possível entrar na universidade. E essa ideia me parece ter sido muito pega pelo Zé Arthur Gianotti, e isso aí é a história da vida do Zé Paulo Neto, que é uma versão que a vida inteira esposa uma versão do marxismo que não é a do Stalin, que não é o marxismo-leninista que foi desenvolvido ali na União Soviética, depois desenvolvido pelo Mao Mao Tse-tung, Ho Chi Minh e tudo, mas a vida inteira, né? E a ideia do seminário de O Capital parece-me que saiu do Zé Arthur Gianotti, que com 14 anos vivia na casa do Oswald de Andrade. Então esse vídeo está ficando longo, ok? Boa noite. Eu volto a esse assunto.